Sejam bem-vindos a mais um episódio desse canal, a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero dedicar esse vídeo a alguém que me ajudou muito nos últimos anos, alguém que me ajudou, me ensinou, um homem que foi muito especial para mim e sempre será muito especial para mim. Há uns anos atrás eu estava desempregado e recebi uma ligação a respeito de uma vaga de emprego e eu fui até esse local e na entrevista eu encontrei um senhorzinho italiano, nervoso, não falava quase nada de português, mas dava para entender muito bem e fazia umas conexões idiomáticas engraçadas que eu adorava. E eu lembro que o seu Marco, no meu primeiro dia de trabalho, ele virou pra mim e perguntou: eu acho que você não vai ficar muito tempo aqui. Aí eu falei assim: não? Aí ele: não, acho que esse não é serviço pra você, acho que você quer fazer outras coisas da sua vida. Aqui é um serviço bom, é um serviço tranquilo, mas eu acho que você vai ficar aqui no máximo 2 anos. Você pretende ficar aqui 2 anos? Aí eu falei: não sei, seu Marco. Vamos ver o que acontece. E ele perguntava sempre: tá gostando de trabalhar aqui? Tá feliz de trabalhar aqui? Você quer divórcio? Quando ele perguntava se eu queria ser mandado embora, se eu queria sair. Perguntava se eu estava procurando outro lugar para trabalhar. Ele sempre perguntava essas coisas e me ensinou muita coisa. Me ensinou organização, me ensinou a respeitar as pessoas também. A minha mãe me ensinou, né? Mas com ele eu aprendi também a respeitar as pessoas, a se importar com as pessoas, a ser mais cuidadoso. E eu lembro que eu fiquei 2 anos lá, eu trabalhei lá por 2 anos, como ele falou. Ele faleceu ontem e eu tenho certeza que ele tá com o Senhor, né? Eu lembro que quando eu falei pra ele que estava estudando para vir para a faculdade, THE, ele me incentivava assim de todas as formas possíveis. Eu lembro que ele me liberava um final de semana inteiro, ou 5 dias, para eu vir para o Rio estudar e depois eu voltar para lá. Ele não descontava do meu salário. Eu lembro que na minha primeira semana, eu acho que eu dei um prejuízo de uns R$ 800. E meu salário eu acho que era 1.200. E foi na casa da piscina, né? Na bomba da piscina, e derreteu um monte de coisa lá. E ele perguntou: como é que a gente vai fazer? Aí eu falei pra ele: seu Marco, você desconta do meu salário. Aí ele: nossa, mas se você descontar tudo isso do seu salário, você vai ficar sem dinheiro, como é que você vai comer? E eu falei pra ele: vai descontando, né, ao longo dos meses. Desconta 100, desconta 200, desconta o que for necessário para não prejudicar o senhor, né? E ele acabou não... Conversou com a dona Lucinéia, que é a esposa dele, né? Que era a esposa dele. E falou que decidiram não descontar nada do meu salário, foi um acidente, mas que eu precisava prestar mais atenção. E, enfim, aconteceram muitas outras coisas que ele pediu para eu prestar mais atenção, mas ele me ensinou muito, muito, muito. Eu lembro que eu precisava resolver tudo, aprendi a cortar grama, limpar a piscina. Ele perguntava: a piscina tá transparente? Eu falei: tá. Ele: tá, então não tá cristalina, né? Eu falei: não, tá cristalina. Ele: não, mas você falou que tá transparente? Transparente e cristalina são diferentes. Eu: não, tá cristalina. Ele: cristalina quanto? 50%? 70%? 80%? Eu falava: não, eu que limpei essa piscina, tá 100% cristalina. E tinha os cachorros que ele adorava também. O Oliver, nossa, ele adorava o Oliver. A caramba, Safadão, Bonitone da Vinci foram os que eu conheci. Contava muitas histórias de todos os países que ele morou, todos os lugares que ele visitou.
me contava a história de todos os quadros e esculturas e artes, né, que tinha na casa dele, muitos livros. A biblioteca mais bonita que eu já vi na casa de alguém é a biblioteca do seu Marcos. Sem contar a casa maravilhosa, muito bonita que ele construiu. Então foi um homem que me ensinou muita coisa. Eu fui muito feliz trabalhando lá durante os 2 anos que eu fiquei lá. E eu lembro quando eu saí, eu falei um mês antes, né, de sair de lá, eu falei pra ele que ia sair, que eu ia vir pro Rio. E eu treinei pessoas para estarem trabalhando lá. E depois que eu saí de lá, se tornou ainda mais meu amigo, sabe? Levei toda a minha família lá para ele conhecer. Levei ele para comer salgado de R$1. Até hoje ele fala, a gente se aventurava muito, dirigia para tudo que é canto de Búzios. Então foi um homem que vai ficar marcado na minha história. Se eu tô aqui hoje, estou estudando música porque ele também me incentivou, ele também me ajudou, assim como tantas outras pessoas, né? Eu quero sempre lembrar dele, contar dele para os meus filhos, para os meus netos. Quero contar de todas as nossas histórias. Eu adorava peixe, eu tive que cozinhar várias vezes, fazer salada, tinha que comer meio-dia. E a dona Lucinéia é sempre muito apaixonada, ele sempre muito apaixonado por ela, contando sempre muito alegres, sempre respeitando muito, né? E agora eu tô indo para esse momento, né? Amanhã vai ser a despedida, né? O velório, então tô gravando aqui, já tô indo para lá. Eu tenho os últimos áudios que ele mandou pra mim, né? Muito feliz com algumas coisas que eu contei pra ele. E é isso. Se você tem amigos, se você tem alguém próximo de você, celebre enquanto você está perto dessa pessoa. Às vezes a gente deixa de falar com pessoas que nós amamos, pessoas que foram importantes para nós e são importantes para nós por conta de algumas desavenças ou por conta de algumas opiniões contrárias. Ele falava uma coisa que era muito bonita. Ele dizia que o mundo é belo porque as pessoas são diferentes. E hoje eu lido com muitas pessoas diferentes e vejo beleza nisso, né? Pessoas diferentes, personalidades diferentes, né? Opiniões diferentes. E ele dizia que essa era a beleza do mundo. Quando ele não estava bem ou quando ele não concordava com algo, ele sempre terminava a discussão falando isso, né? O mundo é belo porque as pessoas são diferentes. Então, eu lembro que ele subia no alto da casa assim e gritava: Denis! Denis! E era muito engraçado, assim, eu saía às vezes eu tava do lado dele. Ele gritava, sempre a dona Lucinéia falando: nossa, seu Marco sempre tá falando de você, nunca mais encontrou ninguém como você. E foi um homem que eu tive muitas conversas profundas, muitas conversas sobre a vida. Ele sempre perguntava se eu estava comendo, como que eu estava pagando as contas, se o dinheiro que eu recebia era o suficiente para tá vivendo, né? Então, esse episódio é Salmo de número 15 e hoje nós vamos estar lembrando, né, quando você acabar desse vídeo, ou você comenta aqui embaixo, né, pessoas que foram importantes para vocês, pessoas que são importantes para vocês. A Bíblia não quer abrir. Salmo 15 diz assim, um salmo de Davi: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça,
que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocentes. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Então eu oro que seu Marco foi esse homem. Nós precisamos ser esse homem, essa pessoa, né? Que tem uma conduta íntegra, que pratica a justiça e que muitas das vezes nós vamos sair mal falados, vamos sair prejudicados, mas vamos estar sempre íntegros diante de Deus. Eu lembro que tudo que eu falava o seu Marco acreditava, tudo que eu falava, qualquer coisa assim, preço das coisas, porque eu cheguei atrasado, porque ele falava assim, não, eu acredito em você porque você é cristão, você é crente, então eu acredito em você, não acho que você mente. Aí ele perguntava, você mente? Aí eu falava, não. Então, por muitas vezes eu falava, por que você chegou? Seu Marco, acordei muito tarde. Aí ele, por que você tá triste? Tá com essa cara triste por quê? Sorria. Você tá triste, tá trabalhando aqui? Que você tá irritado? Que você tá chateado? Eu sempre falava a verdade pra ele. E ele sempre falava, nossa, você não mente. Você não mente. E às vezes, quando eu contava alguma história assim, que não parecia verdade, ele falava, Pinóquio, Pinóquio. Mas ele sempre falava isso, né? Olha, se você se propôs a ser crente, a ser um cristão, você precisa falar a verdade. Você precisa cobrar o valor justo. Você precisa ser paciente, porque você se propôs a isso. Você precisa ser homem de uma mulher só. Porque se você não quer viver essas coisas, não tem por que você falar que é cristão. Então, se você é cristão, se você vai ser pastor um dia, você precisa caminhar na verdade. E Davi ele diz que a gente não pode usar a nossa língua, né, para fazer maledicência, né, levantar calúnia contra as pessoas. E uma vida de paz e segurança é essa vida a qual você não negocia os seus princípios, não aceita suborno, né? Não negocie seus princípios por conta das coisas. Nem todo mundo, você não vai agradar todo mundo. Ninguém é capaz de agradar todo mundo. Você não vai conseguir estar perto de todo mundo. Às vezes as pessoas vão ficar chateadas com você porque você não conseguiu visitá-las. Às vezes você vai ter uma opinião muito diferente do outro. Às vezes você vai se afastar de alguém porque, como eu já falei em outros vídeos, não é saudável para você estar perto daquela pessoa. Não é emocionalmente, né, bom, mas você não precisa guardar rancor das pessoas. Você precisa torcer pelas pessoas, estar próximo das pessoas quando possível. E você não precisa ser indiferente tratar aquela pessoa com indiferença. Então, não guarde mágoa. Eu e o seu Marco, nós tivemos discussões, mas a gente nunca guardou mágoa no coração um com o outro, assim, sabe? Então não guarde mágoa no seu coração. O que você sente por alguém, diga o que você sente. Procure andar em paz com todas as pessoas. Procure viver uma vida íntegra. Mesmo que você não concorde com o estilo de vida de alguém, mesmo que você não concorde com a forma como aquela pessoa pensa ou tira as conclusões, viva uma vida em paz. Faça guerra com o que realmente vale a pena fazer guerra, que é contra o pecado, que é contra a injustiça, contra as transgressões, que é contra a imoralidade, que é contra coisas ruins que prejudicam as pessoas.
faça guerra com aqueles que não querem, que odeiam o Senhor, sabe? Que são inimigos do Senhor. Mas às vezes seu irmão, sendo da igreja ou não, tem uma opinião diferente da sua. Às vezes a gente já não fala, não conversa. Às vezes alguma amizade que você gostaria muito de estar conversando, gostaria muito de estar compartilhando algo e vocês já não se falam mais por alguma desavença, alguma coisa que aconteceu no passado, que quando você olha hoje, você olha para trás e pensa, nossa, a gente se afastou por algo tão pequeno. A gente deixou de se falar por algo tão pequeno. Às vezes é o seu irmão, às vezes é a sua tia. E nós carregamos esse escudo que estamos pregando a palavra de Deus, mas estamos brigados com pessoas que foram muito importantes para nós, que são importantes para nós. Então não perca o seu tempo se afastando das pessoas, guardando mágoa das pessoas. Não perca o seu tempo resistindo àquilo que você... o quanto você admira aquela pessoa, sabe? Seja alguém amável, seja alguém compassivo, esteja com as pessoas que te amam. Se alguém não deseja estar perto de você, tudo bem, deixa a pessoa se afastar, se afaste, mas não guarde mágoa, deixa sempre a porta aberta, sabe? Deixa sempre a porta aberta, porque aquela pessoa ela vai voltar. Aquele seu amigo, aquele seu primo vai voltar. Aquele parente ou distante que você já não vê há muitos anos e que vocês discutiram por algum motivo, aquela pessoa vai voltar. Então, fique em família, ame suas famílias, amem seus amigos, honrem as pessoas que estão ao seu redor. Seja alguém íntegro, seja alguém que torce, né? Teve um comentário aqui, né? Às vezes eu torço mais pelos outros do que por mim. Então torça pelos outros, sim, torça por você também. Você merece, precisa e é da parte de Deus que você seja abençoado, que você seja feliz, que você tenha filhos, que você viva em paz com seu pai, que você viva em paz com sua mãe. Às vezes você tem coisas mal resolvidas com sua mãe, com seu pai. Conte para sua mãe, conte para o seu pai, conte para o seu irmão, conte para o seu esposo, para a sua esposa. Não fique vivendo uma vida guardando coisas, mágoas. Isso eu aprendi com o seu Mar. Nossa, a gente discutia muito porque ninguém guardava mágoa. Então, nós discutíamos muitas coisas e éramos muito amigos. Graças a Deus eu tive a oportunidade de tê-lo na minha vida, de conhecê-lo. Então, celebre as pessoas que estão ao seu redor enquanto elas estão com vida. Quando elas se vão para a glória, celebre também porque encontraram com o Pai. Que o Senhor venha estar confortando os nossos corações. Talvez você perdeu alguém essa semana, ou agora assistindo esse vídeo, né? Que o Senhor conforte seu coração, que o Senhor te faça lembrar de momentos de alegria, momentos de felicidade que você teve com aquela pessoa. Se existe alguém que você precisa pedir perdão, vá pedir perdão. Se existe alguém que você precisa se reconciliar, ou conversar, ou mandar um oi, vai lá, manda um oi, manda um abraço e segue a sua vida em paz com todos, amém? Que o Senhor abençoe muito vocês, nos vemos no próximo salmo.